Mundo Visto do Céu. Formentera até cidade de Ibiza. Nossa viagem começa no litoral de Formentera, uma pequena ilha do Mediterrâneo famosa pelas tranquilas praias de areia branca, água transparente e praias de nudismo. Uma curta faixa de água separa Formentera da irmã maior, a ilha de Ibiza. Um destino para milhões de turistas jovens, ávidos por desfrutar da famosa vida noturna. Da segunda maior cidade, San Antônio, seguiremos a bela faixa litorânea até o ponto mais setentrional de Ibiza, o farol de Portinari. Seguindo por uma série de resorts de férias, nossa viagem terminará na capital histórica da ilha, a cidade de Ibiza. Este é o maior mar continental do mundo, o Mediterrâneo. É cercado por 3 continentes: Europa, Ásia e África. Por toda a história, as civilizações emergentes dessas terras, de cartagineses a romanos, utilizavam essas águas como via para embarcações que transportavam materiais e mercadorias. E aqui, a oeste do mar Mediterrâneo, perto da Espanha, as numerosas ilhas eram vitais como postos comerciais. A vista desse ferry já foi admirada por viajantes durante milhares de anos. Os mitos e lendas que falam dessas ilhas rochosas são um indício da presença do homem através dos tempos. Uma das mais conhecidas é essa ilha mágica de pedra calcária com 400 metros de altura, conhecida como Esvedra. Segundo a lenda local, as sereias da mitologia grega viviam aqui. O canto sedutor atrairia os marinheiros para a morte. Mas hoje é um outro tipo de magia que atrai as pessoas para a pequena ilha: as praias de areia branca e o mar turquesa. 70% de Formentera foi transformado em parque nacional. O controle rígido de desenvolvimento mantém os resorts pequenos e íntimos, como este no litoral oeste. É um destino ideal para turistas em busca de tranquilidade. Formentera faz parte de um grupo de ilhas espanholas conhecidas como Ilhas Baleares. Somente 4 delas são habitadas. Formentera é a menor e fica no extremo sul. Tem quase o mesmo tamanho de Manhattan, em Nova York, mas com muito menos habitantes. Cerca de 10 mil pessoas vivem aqui. Os penhascos de pedra calcária estão presentes em boa parte da costa oeste na ilha, esculpidos delicadamente pela erosão durante milhares de anos. Esta é a região mais selvagem e intacta da ilha. E é fácil entender porque foi descrita como um dos segredos mais bem guardados do Mediterrâneo. Embora barcos ancorem aqui hoje em dia para desfrutar do isolamento e da tranquilidade desses penhascos com águas rasas e transparentes, no século XVIII, piratas da África do Norte se aventuraram pelas muitas cavernas dentro dos penhascos, onde escondiam tesouros e mercadorias saqueadas.
Hoje as cavernas são locais emocionantes para explorar em pequenos barcos. Formentera é classificada como patrimônio mundial por sua paisagem e biodiversidade. E enquanto o turismo é uma ameaça constante à preservação, a economia da ilha depende quase que inteiramente do período de férias. Mas, sem aeroporto e com a limitação no tamanho dos resorts e proibição de camping, a ilha não desenvolveu turismo de massa como as ilhas vizinhas. Ironicamente, só esse fato já agrada em muitos turistas atraídos pela beleza natural da ilha, onde sempre tem uma praia intacta por perto. A ilha é composta de 2 platôs ligados por uma faixa de terra de 5 quilômetros por apenas 1,5 km de largura. Ao longo de toda a orla sul dessa faixa, fica uma das praias mais extensas de Formentera, a Praia de Migjorn. Muitas dessas praias possuem apenas instalações básicas comparadas a grandes pontos turísticos do Mediterrâneo, mas pouca gente e tanta simplicidade são atrativos para o nudismo, permitido na maioria das praias de Formentera. O ambiente calmo e o estilo de vida de Formentera talvez sejam um resgate das décadas de 60 e 70, quando o local tornou-se ponto de encontro para os hippies mochileiros. Mais adiante, na praia de 5 quilômetros, fica um dos resorts maiores, embora muitos hotéis na ilha sejam pequenos e administrados independentemente. Recentemente, alguns foram convertidos em hotéis boutique exclusivos, supostamente atraindo grandes estrelas de Hollywood, como Leonardo DiCaprio e Sienna Miller. Atravessando a península estreita em direção ao litoral norte, vemos uma floresta de pinheiros e juníperos. Por muito tempo, os juníperos forneceram aos ilhéus nativos madeira forte e flexível para suas casas, moinhos e barcos. E o junípero ainda é utilizado para as docas e casas-barco em partes da ilha onde a pesca artesanal continua existindo como tradição. Como na angra de Escalo de St. Auguste, um porto pesqueiro há centenas de anos. Os restaurantes de frente para a baía servem peixes e frutos do mar do pescado do dia. Anchovas, pitus e sardinhas frescas estão quase sempre no cardápio. Em contraste, o litoral norte da península é irregular e rochoso, com algumas casas revestidas de cal situadas na orla. As normas para a construção na ilha são rígidas e existem apenas cerca de 2.000 casas registradas. Por haver poucas propriedades, o valor dos imóveis é alto, aproximadamente $2.200.000 por uma casa de 4 dormitórios. A faixa litorânea dá lugar a penhascos espetaculares, além dos quais a ilha se estreita para o norte. Em meados do século XX, era o turismo que viria a dominar a economia de Ibiza. Nas proximidades fica o aeroporto, hoje com um movimento de mais de 5 milhões de passageiros por ano. O aeroporto de Ibiza era originalmente uma pista de decolagem militar provisória durante a Guerra Civil Espanhola e permaneceu aberto após o conflito para emergências. Somente em 1958 começaram as obras para a reabertura do aeroporto em resposta ao rápido crescimento do turismo na Espanha e suas ilhas. No final dos anos de 1990, o único aeroporto de Ibiza transportava mais de 3,5 milhões de passageiros por ano e hoje transporta 95% de todas as pessoas que entram ou saem das ilhas de Ibiza e Formentera. Quase metade dos atuais 5 milhões de passageiros é britânica, seguida pelos alemães, espanhóis, italianos e franceses.
Voando em direção ao litoral oeste da ilha, passamos por uma cadeia baixa de montanhas coberta de mata fechada. Para um clima tão quente e ensolarado, Ibiza permanece incrivelmente verde o ano todo. Foi isso que inspirou os primeiros invasores gregos a chamarem Ibiza e a vizinha Formentera de Ilhas Pitiusas, ou Ilhas dos Pinheiros. A presença dos pinheiros nessas colinas e vales explica por que a terra aqui é tão alaranjada. As agulhas contêm tanino, assim como o chá, e quando caem no solo, o tanino é liberado, tingindo a terra de um forte tom alaranjado. Para muitos turistas britânicos, a última parada é em San Antonio, na costa oeste da ilha. Com casas noturnas e bares abertos a noite toda, muitos vêm curtir o agito e a badalação. Hoje é o segundo maior resort de Ibiza, mas durante 2000 anos, San Antonio foi uma pequena aldeia pesqueira. Cresceu no final dos anos de 1950, quando muitos hotéis e resorts foram construídos como parte de uma iniciativa para o turismo em massa que se espalhou pela Espanha. Barcos pesqueiros deram lugar a barcos turísticos e, à medida em que foi aumentando o número de turistas, o desenvolvimento se espalhou até o outro lado da Baía de San Antonio. Desde os anos de 1980, os jovens britânicos de férias são maioria entre os visitantes de verão, atraídos ao que foi considerada a capital mundial da balada. Em San Antonio, ficam duas das maiores casas noturnas de Ibiza. Esta é a Es Paradis. O prédio em formato de pirâmide é uma das casas noturnas mais antigas de Ibiza, inaugurada em 1975. É mais conhecida pela Festa da Água. Um chafariz no meio da pista de dança libera 80 mil litros de água, molhando até 1.600 pessoas. Ao lado fica outra grande atração da cidade, Eden, com capacidade para 5.000 pessoas. Alguns dos maiores DJs do mundo, como Judge Jules e Crafty Cuts, se apresentam aqui. Mas, ao mesmo tempo em que é famosa pela vida noturna, San Antonio também tem fama pelas bebedeiras, uso de drogas e mau comportamento, principalmente entre os jovens britânicos em férias. É uma fama que começou nos anos de 1990 e que as autoridades tentam resolver apesar da complexidade da questão. O faturamento com o turismo é de quase $1 bilhão por ano. Por isso, o governo é cauteloso para não afugentar os turistas. Ao redor da baía, o belo cenário contrasta com os resorts modernos e movimentados. Nas décadas de 1960 e 70, foi esse esplendor natural e essa tranquilidade que tanto agradaram os hippies. Um estudante de artes de Nova York escreveu uma vez: até mesmo aqueles que vêm a Ibiza pelo motivo errado, para trabalhar, acabam seduzidos pelo estilo de vida na ilha. Pequenas tarefas como ir buscar a correspondência no correio tornam-se missões para o dia inteiro. Chamados de pellets ou cabeludos pelo povo local, foram os hippies que fizeram Ibiza ficar famosa, ajudando-a a moldar sua identidade moderna como ilha liberal e hedonística. Mas essa torre medieval de guarda, construída sobre um dos vários rochedos existentes na costa irregular de Ibiza, é uma lembrança de tempos menos pacíficos. Servia de posto de vigilância para os piratas que atormentavam essas praias durante quase 200 anos, desde o século XVI. O
principal objetivo desses ataques era capturar escravos cristãos para o mercado islâmico na África do Norte e Oriente Médio. Durante as tempestades, as diversas angras davam proteção aos navios piratas. Mas atualmente elas têm uma finalidade bem mais pacífica. A beleza natural atraiu os produtores de Hollywood de Ao Sul do Pacífico, um musical de Rodgers e Hammerstein de 1958. Além das filmagens no Havaí, muitas cenas foram gravadas ao longo dessa linha costeira deslumbrante. No extremo norte de Ibiza fica um dos pontos mais distintos. Punta Moscarté, um farol no Cabo Rochoso. Com 52 metros de altura, é o mais alto de uma série de 34 faróis espalhados por todas as ilhas. Sua presença garante passagem segura para as embarcações que navegam por essas águas implacáveis. Seguindo a península pela costa leste, podemos ver a ilha particular de Togomago, com seus penhascos rochosos estonteantes. É a única ilha particular em todo o arquipélago das Ilhas Baleares. Foi comprada em 2006 pelo magnata alemão do ramo imobiliário Matthias Kuhn. Dentre seus clientes estariam Boris Becker e Michael Douglas. Mas aparentemente seu vizinho mais próximo, um pouco mais adiante, também ficaria satisfeito com um retiro exclusivo, aninhado na borda desse penhasco impressionante. Mais adiante, pelo litoral, fica Escanar, um dos resorts voltados mais para a família. Como lembranças das raízes da ilha, o famoso mercado hippie semanal vende artesanato, bijuterias e roupas. Mais tranquila do que outros resorts mais movimentados, os turistas podem fazer um curto passeio ao longo da costa até Santa Eulália, terceira maior cidade de Ibiza. Por ela passa o único rio da ilha. Aqui também estão alguns dos melhores restaurantes de Ibiza. Aqui pode-se desfrutar de grandes locais de entretenimento noturno, mas se somente o maior satisfizer, em Ibiza sempre tem uma mega casa noturna por perto. Uma das preferidas na ilha é Privilege. Segundo o Guinness, a casa noturna é a maior do mundo, com capacidade para 10 mil pessoas. E finalmente, depois de uma turnê quase completa pela orla marítima, chegamos ao destino final dessa viagem: a cidade de Ibiza, capital da ilha. Localizado ao redor de um porto natural, é a maior cidade da ilha, com quase 50 mil habitantes. Todo verão, dezenas de milhares de turistas são atraídos pelos famosos bares e casas noturnas. Mas, ao contrário de San Antônio, do outro lado da ilha, é mais cosmopolita e mais tranquila. A maior parte da vida noturna na cidade se concentra ao redor da baía, que também tem um porto ligando Ibiza às Ilhas Virgens e terras espanholas. Na verdade, existe um porto aqui há mais de 2000 anos. Como um importante posto comercial, ficou sob forte proteção e foi disputado através dos séculos. Já mudou de dono várias vezes
de cartagineses, romanos e mouros até a conquista dos cristãos no século XIII. A visível lembrança da importância desse porto é a cidadela amuralhada do século XVI, aninhada no alto de um cabo rochoso. Foi construída por ordem do rei Filipe II da Espanha para proteger a ilha dos piratas e otomanos. A cidade fortificada foi construída, na verdade, onde havia uma necrópole, um cemitério antigo que é o maior desse tipo no mundo. Construída pelos cartagineses da África do Norte no século VII a.C., ainda existem aproximadamente 3.000 sepulturas sob estas ruas e construções. Hoje, 340 estão em exposição no museu localizado no centro da cidade velha. E no ponto mais alto, com uma vista estonteante para o porto, vemos a Catedral de Santa Maria do século XIV. Com uma rica história como uma das cidades medievais mais preservadas do Mediterrâneo, não foi surpresa que o antigo quarteirão tivesse sido declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.